noite a todos. Todos ouvindo bem? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a essa casa e a vocês também pela oportunidade de podermos estarmos aqui juntos. Né? O tratamento parte de todos os lados, né? A espiritualidade para conosco, encarnados para desencarnados, encarnados para encarnados, toda essa energia boa, positiva, quando nós nos encontramos aqui com boa intenção, de bom coração, faz com que recebamos tudo aquilo que necessitamos. E aquilo que nós possamos dar também é aproveitado pelos nossos amigos espirituais. Então todos nós estamos recebendo, inclusive eu tenho certeza que recebo muito quando aqui estou. O nosso amigo disse, meu nome é Cláudio, eu represento aqui a USE, né? Para quem não conhece a USE, é a União das Sociedades Espíritas de nossa região, que não é uma casa espírita, mas sim a união de todas as casas e instituições que trabalham pela divulgação da doutrina espírita e por um mundo melhor, assim como todos nós. Né? Durante a leitura, nós estávamos ouvindo um pouquinho do Evangelho sobre aquilo que levamos para quando retornamos à nossa pátria espiritual, sobre os verdadeiros valores, as verdadeiras riquezas. Como nada é por acaso, o nosso assunto aqui é a justiça da reencarnação. Então são os dois lados, né? O lado de lá e o lado de cá. É claro que para que nós possamos levar algo de bom, de verdadeiro bom, verdadeiramente bom, das verdadeiras riquezas, é necessário que nós as adquiramos aqui, durante a nossa encarnação. Mas por que reencarnação? Não é? Estamos falando de encarnação ou de reencarnação? Porque nós temos a certeza, e a doutrina espírita, né? Ela cultiva, demonstra, mostra a todos nós que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui nessa jornada de aprendizado durante várias encarnações. Todos vocês acham que essa encarnação que nós estamos aqui, ela é justa? Ou ela é um castigo? Muitos de nós, quando estamos passando por algum tipo de sofrimento, achamos muitas vezes que é um castigo, não é mesmo? É só nós passarmos por alguma dificuldade, é só passarmos por algum sofrimento, a nós ou aqueles a quem gostamos, amigos, parentes, filhos, né? Muitas vezes nós começamos a duvidar um pouquinho, né? Mas ainda somos muito frágeis e a nossa fé às vezes não é muito forte. E acabamos pensando dentro de nós qual é realmente a função, qual é o significado de nós estarmos por aqui, às vezes passando por dificuldades. Geralmente a gente lembra bastante, né, dos problemas que nós passamos. Mas nós devemos avaliar bem e pensar, né, que se Deus é bom e justo, com certeza deve haver um motivo bom, justo, verdadeiro, de nós estarmos aqui vivendo neste mundo, que ainda é um mundo de provas, expiações, ainda é um mundo imperfeito, e que nós estamos inseridos aqui, mesmo com as dificuldades que estamos passando, por um motivo justo. Não é simplesmente aceitar, né, e permanecer no sofrimento, mas é tentar compreender que a doutrina espírita e Jesus nos trazem, vocês imaginem, desde a época que ele esteve, né, nesse nosso mundo aqui, encarnado assim como nós, já explicando sobre essa questão da encarnação, da necessidade de renascer, de estar aqui novamente várias e várias vezes para conquistarmos realmente o reino dos céus, para conquistarmos a felicidade verdadeira, para conseguirmos nos depurar. E essas lições foram dadas naquela época
com os exemplos e as palavras que as pessoas precisavam para tentar compreender. Se hoje ainda é um pouquinho difícil nós compreendermos muitas vezes essa questão reencarnacionista, imagine naquela época, né? Existia uma dificuldade muito grande. Era perigoso falar de espírito e de reencarnação. As pessoas, os cristãos, aqueles que acreditavam, eram perseguidos e tinham que, na maioria das vezes, encontrarem-se escondidos, às escondidas, para poderem ouvir as palavras do Mestre, se reunirem, conversarem sobre essas questões. Hoje, infelizmente, todos nós não temos mais esse tipo de problema, não é? Estamos aqui nessa casa, em tantas outras reunidas, justamente para podermos falarmos, entendermos e compreendermos o sentido da nossa vida, que é o que mais nós procuramos. E a doutrina espírita e Jesus a todo momento nos trazem isso. De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Quais os motivos de nossos sofrimentos, da nossa reencarnação e das nossas aflições? Estávamos falando aqui sobre os problemas do Nepal, sobre os nossos irmãos que estão passando por sérias dificuldades. Quando nós não conseguimos compreender, quando se torna difícil entender tal sofrimento que ocorre aqui, e principalmente nesses lugares, através dessas catástrofes, nós precisamos procurar um porquê. E no Evangelho, nós vamos com certeza encontrar as respostas daquele que, como ninguém até hoje, pode nos trazer as verdadeiras questões daquilo que nós estamos passando, com sempre uma explicação do bem, do amor, para que possamos levar para nós, para a nossa vida, a compreensão que necessitamos. No Evangelho está lá a justiça da reencarnação, a justiça das aflições. É muito interessante que nós reservemos um tempo dentro das nossas atividades para lermos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos livros da doutrina, essas questões muito bem explicadas. São as mesmas palavras trazidas por Jesus, mas elucidadas dentro da realidade e do conhecimento que nós possuímos hoje. Então é muito importante que nós possamos colocar dentro de nós não somente a fé, mas o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Porque é através do conhecimento que nós conseguimos nos libertar, nós abrimos a nossa mente, que nós possamos ter uma explicação mais lógica, melhor, daquilo que vem acontecendo conosco e com a humanidade, com esse nosso mundo em que vivemos. Na época de Jesus, as pessoas já se questionavam sobre essa questão da reencarnação, que é o que estamos falando, é o título desse momento. Nicodemos, que era um senador judeu da época, senhor da lei, né? Vamos dizer, comparativamente, representante hoje do Supremo Tribunal Federal, pediu um encontro, solicitou um encontro com Jesus para que pudesse compreender e ouvir as lições do Mestre, visto que multidões procuravam, seguiam e tentavam, né, se aproximar de Jesus, tanto pelo conhecimento, tanto pelas curas e por tudo que ele representava, pela sua energia. Só pelo fato de estar à frente daquele espírito iluminado, todas as pessoas conseguiam sentir, então, o verdadeiro sentido da bondade. E hoje nós conseguimos compreender um pouco dessa questão também, né? Porque quando nós sentimos um espírito do bem, um espírito bom, que se aproxima de nós para nos ajudar, muitas vezes nós sentimos aflorar os nossos sentimentos. Nós sentimos a flor da pele, então, a energia boa, positiva, que muitas vezes nos faz entrar até em prantos.
é um choro, é um pranto sempre do bem. Por sentir, então, realmente a emanação do bem que nós tanto ansiamos, que é isso que nós procuramos. Nós procuramos o bem, mas quando nós sentimos a proximidade do bem verdadeiro, nos emociona, onde nós conseguimos finalmente compreender a necessidade de sermos bons e de alcançarmos um dia essa luz, essa condição que nós tanto queremos para nós e para a nossa humanidade, para vivermos bem e vivermos felizes. Nicodemos perguntou a Jesus o que era necessário entrar para entrar no reino dos céus. E Jesus respondeu, vou ler a vocês da forma que ele respondeu. Eu lhe digo, em verdade, que se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Nicodemos, independente de possuir um conhecimento, conhecia o Senhor das leis, ainda não conseguia compreender o conhecimento espiritual que Jesus tentava demonstrar. E perguntou então, como pode nascer um homem estando velho? Retorna então ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha te dito, é necessário que torneis a nascer. O Espírito sopra onde quer, e ouves então a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Pela sua bondade, compreensão e paciência, o mestre demonstrava então aquele senhor da lei que possuía conhecimentos da matéria, mas não conhecia as questões do Espírito, de que é possível nascer de novo, mas não com aquele conceito antigo de ressurreição que as pessoas imaginavam, que para que alguém pudesse aqui aparecer de novo nesse nosso mundo, deveria voltar então com a mesma roupagem carnal, original, com o mesmo corpo, a mesma pessoa, a mesma aparência. Não, é renascer, é cumprir então com esta etapa de vida material orgânica, retornar então ao mundo espiritual que é nosso lar original e renascer aqui. Renascendo então ele demonstrou que da água é a explicação da matéria, onde nós retornamos. É o simbolismo da água que demonstra de que o ser só consegue renascer novamente em um novo corpo, em uma nova vida. Tanto que quando nós vamos aqui renascer, nós estamos na água, nós estamos dentro do ventre da nossa mãe também. Então nós retornamos da água. E esse ensinamento demonstra que esta água é o renascimento do corpo. E nascer no Espírito é renascer com o corpo e com o Espírito, com a alma, que nós chamamos assim, dentro desse corpo, retornando então com uma nova oportunidade, retornando então com um novo corpo. Imagine como seria difícil, né? Se nós retornássemos aqui com a mesma roupagem carnal, dolorida e difícil muitas vezes que nós temos, né? A bondade divina, a inteligência que atua então sobre as leis do universo e sobre todos nós, nos dá uma nova oportunidade, nos dá então uma nova possibilidade, nos dá então a condição de sabermos que, independente de tudo que estamos por aqui passando, de bom, de mal, de alegria e tristeza, nós teremos com certeza a oportunidade de retornarmos para cá mais e mais vezes. É a pluralidade das existências.
Quando nós duvidamos dessas questões, muitas vezes nós encontramos provas dentro da nossa própria família. Quando os nossos filhos, independente de não possuírem ainda o conhecimento, possuem certos dons trazidos, sem que tenham necessidade de terem aprendido. Quantos dos nossos filhos possuem dons, conhecimentos de música, de arte? Alguns possuem conhecimentos muito bons em matemática, em física, outros em exatas e humanas, não é? Muitas vezes nós não conseguimos entender como eles às vezes conseguem executar certas funções, possuem certas características que nós não conseguiríamos explicar se essas características, esses dons não tivessem sido trazidos então da vivência, do aprendizado, daquilo que acumularam em suas vidas anteriores. Dentro da própria família, irmãos criados da mesma forma, com o mesmo carinho e a mesma educação, possuem conhecimentos, características e gênios, como nós costumamos dizer, diferentes. Não é? O que seria isso? Isso é a prova de que esses espíritos, independente de estarem aqui na condição de nossos filhos, são espíritos que estão reencarnando e trazendo então aquilo que acumularam, os seus conhecimentos e os seus defeitos também. Todos nós estamos aqui para, além de cumprirmos então com a nossa missão assumida antes do nosso retorno, pelo nosso pedido, para também conseguir conviver e corrigir aquilo que nós não conseguimos corrigir, aprender e acertar então em condições anteriores de vida. Nós, muitas vezes, nos nossos sofrimentos, não conseguimos encontrar então uma explicação lógica. Mas a justiça da reencarnação e a explicação dos bons espíritos nos dão então esta noção. Não para que nós aceitemos e convivemos com os nossos problemas, para que nós possamos então trabalhar e tentar ultrapassar da melhor forma possível, tentando corrigi-las, tentando aceitar um pouquinho melhor. Quando nós compreendemos, aceitamos e entendemos então essa nossa condição, nós ultrapassamos isso mais facilmente. Nós trabalhamos melhor para conseguirmos então corrigir e ultrapassar esses problemas e conseguirmos então pular para a próxima etapa. Para nós podermos então, quem sabe, levarmos dentro de nós aquela riqueza verdadeira, através do conhecimento, da aceitação, do amor, e que isso será realmente aquilo que nós estaremos levando para onde quer que nós estejamos, na forma de amor, conhecimento, bons aprendizados, boas amizades, tudo aquilo que cultivamos de bem é aquilo que nós levaremos e é aquilo que fará com que nós sejamos lembrados, né? Boas lembranças é muito bom que a gente tenha agora e para depois, né? Para que nós possamos sentir vibrações sempre positivas das coisas boas, daqueles a quem ajudamos, convivemos e tivermos um bom relacionamento, um amor neste mundo, que continuarão então, através das saudades boa, positiva e do amor que tiveram conosco, continue então a nos levar às suas boas vibrações. Então é muito importante que nós possamos então tentar viver da melhor forma possível, aceitar então a nossa condição e trabalharmos para nos melhorar e conquistarmos então o bem-estar espiritual que fará com que o nosso fardo seja mais leve. Eu gostaria de ler a vocês, para complementar, um trecho do livro Via de Luz, de Chico e Emmanuel, que traz para nós, de uma forma muito bela, mas bem realista, daquilo que representa então essa nossa vida, essa nossa encarnação, daquilo que nós trouxemos e daquilo que nós somos, e
e aquilo que nós devemos ser. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima pela porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais, é a reencarnação. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espere, senão, a luz do entendimento que o elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém, então, o vaso frágil, o nosso corpo, em que se mergulha, então, para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Nós mesmos pedimos. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar, então, pelas portas largas por onde transitam as multidões, as facilidades e as coisas materiais. Fugindo, então, a dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exigem a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama, então, os serviços dos outros para si mesmo. Nós esquecemos de servir e queremos ser servidos, não é? E, no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução sem algo realizado de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Tá? Esquecemos totalmente. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações, então, até no momento da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam, então, o desejo de tornar a viver nesse mundo, a fim de aprenderem, então, com humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas, geralmente é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. E, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque acomodaram-se muito bem, então, nessas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É um pouquinho direto, é um pouco duro, mas é bem real. Devemos ter consciência que a maioria de nós está aqui de volta pela nossa própria súplica, pelo nosso próprio pedido, porque quando nós retornamos então ao mundo espiritual, Chico Xavier dizia, a maior aflição então é o sentimento do tempo perdido, daquilo que poderíamos ter feito, daquilo que estávamos então acordados em fazer e não fizemos. Pela névoa do mundo material, das facilidades, das efemeridades que o mundo nos traz. Então é muito importante que nós tenhamos consciência da importância dessa nossa encarnação, que possamos viver e aproveitar as coisas que Deus nos deu, mas com sabedoria, sempre voltando o pensamento para o bem, sempre encontrando a beleza do que é viver. É só olhar para a natureza, para a sua perfeição e sua beleza, que nós encontraremos com certeza muitos bons motivos para nós sermos felizes. Porque tudo foi criado para nós, para que nós pudéssemos viver bem e felizes, com tudo que foi colocado aqui para a nossa sobrevivência e felicidade, porque é daqui que nós extraímos tudo aquilo que nós precisamos para a manutenção de nosso corpo físico, da carne, como Jesus disse, e do espírito também. Da carne nós cuidamos bem, e do espírito, será que nós estamos cuidando bem também? Aproveitando bem essa nossa
reencarnação, transformando então os momentos da nossa vida em oportunidades de aprendizado para nós e de cuidado para com que aqueles que vivem conosco precisam. Tudo isso é muito importante, não é? Não precisamos viver em celibato. Nós devemos viver a nossa vida, mas sempre com a mente voltada ao futuro que nos está aguardando. Não que o mundo vai acabar amanhã, não que só existem problemas, que só existem dificuldades, mas sim que existem e que nós vamos ultrapassá-las, que depois disso existem muitas coisas boas para nós aproveitarmos a todo momento. No momento de maior necessidade, nós sempre recebemos a ajuda de alguém, de um amigo, de um irmão, de um espírito. E se mesmo assim a gente não encontrar além de lugar nenhum, lembre de Jesus, né? Nós não podemos esquecer de agradecer a todo momento pela dádiva da vida. Quando nós acordamos pela manhã, fazendo então a nossa reflexão diária do que nós estamos fazendo, do que precisamos melhorar e de como pode ser bom o nosso dia. E no final da noite, como Santo Agostinho sempre nos ensina a fazer um balanço então do nosso dia, daquilo de bom, daquilo que deu certo, daquilo que precisamos fazer e continuar, e daquilo que nós erramos, que precisamos corrigir e que está em nossa mente para que no outro dia, na próxima oportunidade, possamos então voltar a resolver. É como o dia e a noite, não é? Todo dia o sol renasce e nos dá uma nova oportunidade, e nunca é tarde demais. Toda obra feita a qualquer tempo é boa obra aos olhos de Deus. É que nós procuramos muitas vezes a aprovação dos olhos dos homens, das pessoas. Mas nós devemos acreditar que dentro da possibilidade de cada um de nós podemos fazer grandes obras e aproveitar muito bem essa encarnação, essa divina oportunidade, para não aguardar nessa fila grande que Chico e Emmanuel diz que estão os nossos amigos aguardando uma nova oportunidade de voltar. Então não vamos reclamar da fila que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é? Tem uma fila muito maior de gente, espíritos aguardando por essa oportunidade bendita que aqui nós estamos tendo. Que nós possamos levar a alegria, a esperança e a caridade para onde nós estivermos. E a esperança que os nossos irmãos precisam, assim como nós. Que assim seja. A graça de Deus.